No princípio não havia nada, apenas escuridão, um vazio tão profundo que parecia engolir qualquer esperança de som ou movimento. O silêncio era absoluto, como se o próprio tempo ainda não ousasse respirar. Mas ali, no coração daquele nada, estava Deus. Ele não precisava de olhos para enxergar o vazio, nem de mãos para moldar o que ainda não existia, porque ele era a fonte de tudo, o princípio antes do princípio. E então, em um instante que ninguém poderia medir, sua voz rompeu o silêncio, uma voz ao mesmo tempo majestosa como um trovão e gentil como o sussurro de uma brisa: que haja luz. E a luz nasceu. Não foi um brilho tímido, mas uma explosão radiante que rasgou as trevas como uma lâmina de fogo. Era como se o universo, adormecido até então, tivesse aberto os olhos pela primeira vez, deslumbrado com sua própria existência. A luz dançava, pulsava, espalhando-se em todas as direções, e Deus viu que era boa. Ele a chamou de dia e deixou as sombras remanescentes como noite. Assim foi o primeiro dia, o marco inicial de tudo o que viria a ser. Nos dias seguintes, o mundo ganhou forma sob o comando da voz divina. No segundo dia, Deus ergueu os olhos para o caos das águas que cobriam tudo e falou: que haja uma expansão entre as águas, um firmamento para separá-las. E o céu surgiu, vasto e azul, como um manto de safira estendido sobre o abismo. As águas de cima se ergueram em nuvens fofas, enquanto as de baixo se aquietaram, obedientes, abaixo daquele teto celestial. Deus caminhou sobre o vazio e sorriu ao ver o azul refletindo sua glória. No terceiro dia, ele voltou sua atenção para as águas inquietas abaixo. Que as águas se ajuntem em um só lugar e que a terra seca apareça. O som de sua voz fez os mares recuarem com um rugido, como se obedecessem a um rei invisível. A terra emergiu, firme e majestosa, suas colinas se erguendo como montanhas tímidas, seus vales se abrindo como mãos prontas para receber vida. Deus olhou para aquela tela em branco de barro e pedra e disse: que a terra produza ervas, árvores, flores, que a vida brote em abundância. E a terra respondeu com entusiasmo. Do solo seco brotaram fios verdes que se tornaram capim, depois arbustos espinhosos, até que árvores altas se ergueram, suas copas balançando ao vento. Flores desabrocharam em cores vivas, amarelo, vermelho, roxo, como se a terra quisesse pintar um quadro para seu Criador. Frutos pendiam dos galhos, doces e suculentos, e o aroma fresco da vegetação encheu o ar. Deus passou a mão sobre as folhas úmidas de orvalho e viu que era bom. No quarto dia, ele olhou para o céu vazio e decidiu adorná-lo. Que haja luzes no firmamento para separar o dia da noite, para marcar tempos e estações. E as estrelas nasceram, milhões delas, como brasas espalhadas por um manto negro. O sol surgiu, uma esfera de fogo que aquecia a terra com sua luz dourada, e a lua veio em seguida, um disco prateado que refletia a suavidade da noite. Elas giravam em harmonia, como dançarinos em um palco celestial, e Deus as colocou para governar os ciclos da criação. No quinto dia, o Criador voltou-se para os mares e o céu. Que as águas se encham de seres vivos, e que os céus ganhem asas. Os oceanos explodiram em movimento. Peixes de escamas brilhantes nadavam em cardumes, suas cores refletindo a luz como joias líquidas. Baleias enormes cortavam as ondas, enquanto golfinhos saltavam em arcos perfeitos. Nos céus, pássaros voaram pela primeira vez. Águias de asas largas, pardais cantando melodias simples, flamingos tingindo o horizonte de rosa. O som de suas vozes encheu o ar, um coro que parecia louvar o autor de tudo aquilo. Então chegou o sexto dia, o ápice da obra divina. Deus caminhou sobre a terra que havia preparado, sentindo o calor do sol em sua criação. Ele falou: que a terra produza seres viventes segundo suas espécies. E o chão tremeu com vida.
Leões rugiram ao nascer, suas jubas douradas balançando ao vento. Elefantes ergueram suas trombas, pisando firme sobre a terra. Gazelas saltaram entre os campos, seus olhos brilhando com curiosidade. Lobos uivaram, cobras rastejaram e até os menores insetos zumbiram entre as flores. Cada criatura era única, cada uma perfeita, e Deus viu que tudo isso era bom. Mas ele não havia terminado. No silêncio da tarde, Deus ajoelhou-se sobre o pó vermelho da terra. Com mãos cuidadosas, ele moldou um corpo, pernas fortes, braços capazes, um rosto que refletia sua própria imagem. Então, aproximou-se e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Os olhos do homem se abriram, confusos, mas cheios de maravilha. Seu nome era Adão. Você é minha imagem, disse Deus, com um tom de amor profundo. Cuide deste mundo, multiplique-se e viva em paz comigo. Adão caminhou pelo jardim chamado Éden, um lugar de beleza indizível. Rios cristalinos serpenteavam entre as árvores, suas águas refletindo o céu como espelhos. Flores perfumadas balançavam ao vento e frutos maduros pendiam ao alcance das mãos. Ele deu nome aos animais, leão para o rei das feras, pássaro para os cantores alados, e todos o obedeciam com alegria. Mas ao entardecer, Deus viu algo em Adão, um vazio, uma solidão que os animais não podiam preencher. Não é bom que o homem esteja só, declarou Deus. Enquanto Adão dormia sob uma árvore, Deus abriu seu lado e tirou uma costela. Com ela, ele formou uma mulher bela e forte, um complemento perfeito. Quando Adão acordou, seus olhos se arregalaram ao vê-la. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, exclamou com a voz trêmula de emoção. Será chamada mulher porque do homem foi tomada. Deus os uniu e eles viveram no Éden em harmonia. Caminhavam com o Criador ao pôr do sol, suas vozes misturando-se ao som do vento nas folhas. Não havia medo, nem vergonha, nem dor. Tudo era paz, tudo era bom. Mas havia duas árvores especiais no centro do jardim. A árvore da vida, cujos frutos brilhavam como ouro, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, misteriosa e proibida. Deus os avisou: comam de qualquer árvore deste jardim, menos desta. No dia em que comerem dela, vocês certamente morrerão. Entre as sombras das folhagens, algo os espiava. Uma serpente mais astuta que qualquer criatura movia-se silenciosa, seus olhos verdes brilhando com malícia. Um dia, enquanto Eva colhia frutos perto do rio, a serpente deslizou até ela. Sua voz era doce, quase sedutora. Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Eva parou, surpresa com a pergunta. Não, respondeu hesitante. Podemos comer de todos os frutos, menos da árvore no meio do jardim. Deus disse que, se comermos dela, morreremos. A serpente riu, um som frio que fez os pássaros se calarem. Não morrerão. Deus sabe que, se comerem, seus olhos se abrirão. Vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Eva virou-se para a árvore proibida. O fruto pendia ali, vermelho e brilhante, mais perfeito que qualquer outro. O sol refletia em sua casca e um desejo estranho cresceu em seu peito. Será que Deus está escondendo algo de nós? Pensou ela. Lentamente, ela estendeu a mão, hesitou por um instante e então arrancou o fruto. Deu uma mordida. O sabor era doce, mas algo mudou dentro dela. Ela correu até Adão, que trabalhava perto do rio, e lhe entregou o fruto. Ele olhou nos olhos dela, viu sua urgência e não resistiu. Também comeu. De repente, o mundo ficou diferente. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria que a serpente prometeu, para a vergonha. Eles olharam um para o outro e, pela primeira vez, sentiram-se expostos, vulneráveis. Correram para as árvores, arrancaram folhas largas e as costuraram com fibras, tentando cobrir seus corpos. O som dos passos de Deus ecoou pelo jardim ao entardecer, como sempre fazia, mas agora eles se esconderam entre os arbustos, o coração disparado.
Adão, onde você está? Chamou Deus, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Adão saiu de trás de uma árvore, tremendo. Eu ouvi tua voz e tive medo, gaguejou. Estou nu, então me escondi. Quem te disse que estás nu? Perguntou Deus, os olhos penetrando a alma de Adão. Você comeu do fruto que eu proibi? Adão engoliu em seco e apontou para Eva, que ainda segurava folhas nas mãos. A mulher que me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Eva deu um passo à frente, o rosto vermelho de culpa. A serpente me enganou e eu comi, exclamou ela quase suplicando. O coração de Deus pesou com uma dor que o universo inteiro sentiu. Ele virou-se para a serpente que rastejava entre as raízes. Porque fizeste isso, serás amaldiçoada. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Para Eva ele disse: multiplicarei tua dor ao dar à luz, e teu desejo será para teu marido, mas ele te dominará. Para Adão: a terra será amaldiçoada por tua causa. Com suor e espinhos, você a trabalhará até voltar ao pó de onde veio. Mas antes de expulsá-los, Deus fez algo inesperado. Com mãos gentis, matou um animal, o primeiro sacrifício, e usou sua pele para vesti-los, cobrindo sua vergonha. Então, falou uma promessa que ecoou como esperança no meio do julgamento. Da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Com passos lentos, ele os guiou para fora do Éden. Um anjo com uma espada flamejante ficou diante do portão, e o jardim perfeito desapareceu atrás deles. O paraíso estava perdido, mas a história estava apenas começando. Fora do Éden, a vida tornou-se dura. A terra resistia aos esforços de Adão, produzindo espinhos onde antes cresciam flores. Eva sentiu as primeiras dores da maternidade e deu à luz 2 filhos. O primogênito foi Caim, um menino de mãos fortes e olhar determinado, que cresceu para lavrar a terra. Depois veio Abel, mais gentil, com um sorriso fácil e um amor pelas ovelhas que pastoreava nos campos abertos. Os anos passaram e os irmãos aprenderam a trazer ofertas a Deus como sinal de gratidão. Num dia ensolarado, Abel escolheu os melhores cordeiros de seu rebanho, os mais gordos, os mais puros, e os ofereceu com um coração humilde. O fogo do altar subiu alto, consumindo sua oferta, e Deus sorriu para ele. Caim, por sua vez, trouxe frutos da terra, trigo dourado e uvas maduras, mas seu coração estava pesado, cheio de orgulho e comparação. Ele esperava que Deus o elogiasse, mas o fogo mal tocou sua oferta. O silêncio de Deus foi como uma faca em seu peito. A raiva cresceu em Caim como uma tempestade. Seu rosto endureceu, seus punhos se fecharam. Deus viu e falou com ele: por que te enojas, Caim? Por que teu rosto está caído? Faça o que é certo e serás aceito. Mas o pecado está à tua porta, como um lobo faminto pronto para te devorar. Domine-o. Caim ouviu, mas as palavras escorregaram por ele como água em pedra. A inveja queimava em seu peito e ele não conseguia olhar para Abel sem sentir ódio. Numa tarde quente, ele chamou o irmão. Abel, venha comigo ao campo. Quero te mostrar algo. Abel, confiante e despreocupado, seguiu-o. O sol brilhava alto. O vento soprava suavemente entre as espigas de trigo. Abel caminhava ao lado de Caim, falando sobre suas ovelhas, um sorriso nos lábios. Mas Caim não ouvia. Seus olhos estavam fixos numa pedra grande à beira do caminho. Num movimento rápido, ele a pegou, ergueu-a acima da cabeça e, com um grito de fúria, golpeou Abel. O irmão caiu sem um som, o sangue escorrendo pelo chão seco, manchando a terra pela primeira vez com violência humana. Caim ficou ali, ofegante, a pedra ainda nas mãos, olhando o corpo imóvel de Abel. Então, a voz de Deus cortou o ar. Caim, onde está teu irmão Abel? O coração de Caim disparou, mas ele respondeu com frieza: não sei. Acaso sou o guardião dele? O que fizeste? Trovejou Deus.
A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora serás amaldiçoado. Esta terra que bebeu o sangue dele te rejeitará. Serás um fugitivo, vagando sem descanso. Caim caiu de joelhos, o peso do que fizera esmagando-o. Meu castigo é grande demais. Qualquer um que me encontrar me matará. Mas Deus, em sua justiça misturada com misericórdia, disse: ninguém te tocará. Colocarei um sinal em ti para te proteger. E assim Caim partiu, um homem marcado, carregando o fardo de seu crime. Ele se estabeleceu numa terra distante chamada Nod, construiu uma cidade, mas a sombra do pecado o seguia como uma nuvem negra. Os séculos passaram e os filhos de Adão se multiplicaram como as estrelas. Vilas tornaram-se cidades, campos se espalharam pelo horizonte. Mas o coração humano se corrompeu. Homens erguiam os punhos contra seus irmãos, a violência ecoava como trovões, e cada pensamento era tingido de maldade. Crianças cresciam sem conhecer a paz, e os anciãos choravam a perda da harmonia do Éden. Deus olhou para sua criação, outrora tão bela, e seu coração se encheu de tristeza. A maldade do homem é grande, disse ele. Destruirei tudo o que fiz, do homem às feras, porque a terra está cheia de corrupção. Mas havia um homem diferente entre aquela geração perversa, Noé. Ele era justo, um pai de família que caminhava com Deus em segredo, enquanto o mundo ao seu redor afundava no caos. Um dia, enquanto Noé trabalhava em seu campo, a voz de Deus o encontrou. Noé, o fim de toda a carne chegou. Construa uma arca de madeira de gofer. Faça-a grande, com 3 andares, e cele-a com breia por dentro e por fora. Traga tua família e um casal de cada animal, porque trarei um dilúvio sobre a terra para limpá-la. Noé ficou em silêncio por um momento, o peso daquelas palavras caindo sobre ele. Uma arca? Um dilúvio? Ele ergueu os olhos para o céu claro e sem nuvens, mas confiou. No dia seguinte, começou o trabalho. Sob o sol escaldante, ele cortou árvores altas, arrastou troncos pesados e pregou tábuas com mãos calejadas. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, o ajudaram, enquanto sua esposa fiava cordas e preparava suprimentos. Décadas se passaram e a arca tomou forma, uma estrutura imensa que se erguia como uma montanha no meio da planície seca. Os vizinhos zombavam. Velho louco, gritavam rindo enquanto passavam. Nunca choveu assim. Para que um barco no meio do nada? Crianças atiravam pedras, homens cuspiam ao passar, mas Noé não respondia. Ele martelava, cortava, selava, seus olhos fixos na promessa de Deus. À noite, sob as estrelas, ele orava: Senhor, que eu seja fiel à tua palavra. Quando a arca ficou pronta, algo estranho aconteceu. Os animais começaram a chegar. Elefantes marchavam em pares, seus passos fazendo a terra tremer. Pássaros pousavam nos ombros de Noé. Cobras rastejavam silenciosamente até a entrada. Leões e cordeiros, predadores e presas, caminhavam lado a lado, como se guiados por uma força invisível. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras entraram na arca, carregando cestos de grãos e frutas. Então, com um som grave, a mão de Deus fechou a porta. O céu, que por séculos fora claro, escureceu. Nuvens pesadas rolaram como ondas no horizonte e um trovão ensurdecedor rasgou o silêncio. A chuva caiu, primeiro em gotas tímidas, depois em torrentes furiosas. O chão virou lama, os rios transbordaram e as águas subiram, engolindo vilas, campos, montanhas. Homens correram para os lugares altos, gritando por suas vidas. Alguns bateram na arca, implorando: Noé, abra a porta, salve-nos! Mas a porta permaneceu fechada. Por 40 dias e 40 noites, a chuva castigou a terra sem parar. O mundo inteiro virou um mar sem fim, e tudo o que respirava pereceu, exceto aqueles dentro da arca, protegidos pela promessa. Meses se passaram, as águas balançando a arca como um berço gigante. Noé cuidava dos animais, sua família orava em silêncio. Um dia ele abriu uma janela e soltou um corvo. A ave voou, mas não voltou.
Semanas depois, enviou uma pomba. Ela retornou com o bico vazio. 7 dias mais tarde, soltou-a novamente, e dessa vez a pomba voltou com um ramo verde de oliveira entre as garras. Noé sorriu, lágrimas nos olhos. A terra estava viva outra vez. As águas recuaram lentamente, e a arca pousou no topo do monte Ararat, suas tábuas rangendo contra a rocha. Deus falou: "Saiam, Noé, você, tua família e todos os seres vivos. Multipliquem-se e encham a terra." Noé abriu a porta e o ar fresco da nova criação encheu seus pulmões. Ele construiu um altar com pedras, ofereceu um sacrifício e o cheiro subiu aos céus. Deus olhou para baixo e fez uma promessa: "Nunca mais destruirei a terra com água. Este arco-íris no céu será o sinal do meu pacto com vocês." E ali, entre as nuvens, cores brilhantes, vermelho, azul, verde, brilharam como uma ponte entre o céu e a terra. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, espalharam-se pelo mundo, seus descendentes construindo novas vidas. Vilas cresceram, famílias se multiplicaram e a terra voltou a pulsar com vida. Mas o coração humano não mudou. O orgulho, aquele velho inimigo, ergueu-se novamente. Numa planície chamada Sinar, os homens se reuniram, seus olhos cheios de ambição. "Vamos construir uma cidade", disseram, "e uma torre que toque o céu. Faremos um nome para nós mesmos, para que nunca sejamos espalhados." Eles amassaram barro com as mãos, queimaram tijolos em fornos ardentes e começaram a obra. A torre subia, camada por camada, suas paredes de tijolos brilhando ao sol. Homens gritavam ordens, mulheres carregavam cestas, crianças corriam entre os andaimes. O topo da torre se perdia nas nuvens, um desafio ao próprio Deus. Ele desceu do céu e observou, sua voz ressoando como um trovão baixo. "Eles são um só povo, com uma só língua. Se continuarem assim, nada os deterá. Vamos confundir suas palavras." Num instante, o caos explodiu. Um homem gritou: "Tijolo!", mas outro ouviu: "Água." Um pediu corda e o companheiro trouxe pedras. As vozes se misturaram em línguas estranhas, gritos de confusão enchendo o ar. Os trabalhadores jogaram ferramentas no chão, frustrados, e a obra parou. A torre ficou inacabada, um esqueleto de tijolos contra o céu. Os homens se dispersaram, famílias se separaram, cada grupo falando uma língua que o outro não entendia. O lugar foi chamado Babel, o lugar da confusão, um lembrete do custo do orgulho. Séculos rolaram como ondas, e entre os povos dispersos, Deus escolheu um homem. Seu nome era Abrão, um pastor de ovelhas na rica cidade de Ur. Ele não era rei, nem guerreiro, mas tinha um coração aberto. Uma noite, enquanto contava as estrelas, a voz de Deus o encontrou. "Abrão, saia da tua terra, do teu povo, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas." Abrão tinha 75 anos, o rosto marcado pelo sol, as mãos calejadas de anos cuidando de rebanhos. Sua esposa, Sarai, era bela, mas estéril e incapaz de lhe dar filhos. Mesmo assim, ele creu. Na manhã seguinte, reuniu suas coisas, tendas, gado, servos, e partiu com Sarai e seu sobrinho Ló. A estrada era longa, o deserto queimava sob seus pés, mas Abrão seguia a voz que ouvira. Chegaram a Canaã, uma terra de colinas verdes e vales profundos. Lá, Deus apareceu outra vez, sua presença enchendo o ar como uma brisa quente. "Esta terra será tua, e dos teus filhos para sempre. Olhe ao teu redor, Abrão. Tudo isso é teu." Abrão construiu um altar com pedras empilhadas e agradeceu. Mas os anos passaram, e a promessa parecia distante. Sarai, agora grisalha, sentou-se com ele numa noite estrelada. "Abrão, Deus fechou meu ventre", disse ela, a voz tremendo. "Tome minha serva, Hagar. Talvez por ela tenhamos um filho." Abrão hesitou, mas concordou.
Agar, jovem e forte, deu à luz Ismael, um menino de olhos selvagens. Abrão o amava, mas Deus voltou e falou: Não é este o filho da promessa. Teu nome agora é Abraão, pai de muitos. Sarai será Sara, princesa. Vocês terão um filho e seu nome será Isaque. Abraão riu, incrédulo. Tinha 100 anos, o corpo cansado. Sara, aos 90, riu também, escondida atrás da tenda. Um filho, impossível. Mas Deus não ri de promessas. Meses depois, Sara sentiu vida em seu ventre. Quando Isaque nasceu, o som do choro do bebê misturou-se às risadas de seus pais. Um milagre de alegria. Abraão segurou o menino contra o peito e sussurrou: Deus é fiel. Mas a maior prova ainda viria. Anos depois, Isaque cresceu, um menino forte com os olhos de sua mãe. Uma noite, Deus chamou: Abraão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele, levantando-se da tenda. Tome teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque. Vá ao Monte Moriá e ofereça-o como sacrifício sobre o altar. O coração de Abraão parou. Isaque, o filho da promessa, a luz de seus dias. Ele ficou em silêncio, o peso da ordem esmagando-o. Mas ao amanhecer, levantou-se, cortou lenha, pegou fogo e chamou Isaque. Vamos ao monte adorar, meu filho. Isaque carregava a lenha nos ombros, caminhando ao lado do pai. O sol nascia, tingindo o céu de vermelho. No caminho, o menino olhou para Abraão. Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão engoliu as lágrimas, sua voz firme apesar da dor. Deus proverá o cordeiro, meu filho. No topo do Monte Moriá, Abraão construiu um altar com mãos trêmulas. Empilhou as pedras, colocou a lenha em ordem e, com o coração partido, amarrou Isaque. O menino não resistiu, confiando no pai, seus olhos confusos, mas calmos. Abraão pegou a faca, o metal brilhando ao sol. Ele ergueu a lâmina, cada músculo tremendo, mas sua fé o sustentava. Se Deus pediu, ele pode trazer Isaque de volta, pensou. Quando a faca estava prestes a descer, uma voz trovejou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou! Gritou ele, parando instantaneamente. Não toque no menino. Agora sei que me temes, pois não me negaste teu único filho. Abraão soltou a faca, ofegante, e olhou ao redor. Num arbusto próximo, um carneiro estava preso pelos chifres. Ele correu até o animal, desamarrou Isaque e o abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Juntos, sacrificaram o carneiro, o fogo subindo ao céu como um louvor. Deus falou novamente: porque obedeceste, te abençoarei. Teus filhos serão como as estrelas do céu, como a areia do mar. Por tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão desceu o monte com Isaque ao seu lado, o sol poente lançando sombras longas. A promessa estava viva, mais forte que nunca. Assim começou a história, da criação ao caos, da queda à redenção, do dilúvio à esperança. Gênesis não é apenas o passado distante, é o eco de um Deus que cria com amor, chama com propósito e nunca desiste de nós, mesmo quando falhamos. De Adão a Abraão, cada passo, cada lágrima, cada altar foi um fio na tapeçaria da salvação, apontando para um Salvador que um dia viria, nascido da linhagem de Isaque, para trazer luz às trevas mais uma vez. Esta é a história do princípio, mas não é o fim. Ela continua em você, em mim, em cada coração que ouve a voz de Deus e escolhe responder: aqui estou.